Nesse momento eu quero trazer algo que é muito importante para nós. Uma das chaves que nós temos na oração, na adoração, na confissão da palavra, nós temos uma chave muito importante de oração que vai instruir cada um de nós para ter um comportamento que vai trazer muitas bênçãos espirituais para nós. Uma vez que nós não fazemos nada a respeito disso, é tipo como alterar a nossa fé, como melhorar a nossa performance espiritual, também nós não vamos conseguir adentrar nas bênçãos que Deus tem para nós. A graça de Deus foi derramada, foi distribuída para todos nós, mas poucos acessam estes conteúdos de Deus, poucos acessam as bênçãos de Deus e por isso ficam à míngua, não desfrutando daquilo que Deus tem para a vida delas. Mas há uma forma de fazer diferente, há uma forma de melhorar a tua performance espiritual, há uma forma de ter essa mudança na sua vida a partir de praticar algumas chaves espirituais, algumas chaves de oração que são importantes e que vão trazer um renovo para você, vão trazer uma potencialidade na sua vida espiritual. Então, uma das chaves de oração que nós pregamos é a confissão da palavra. O que é a confissão da palavra? Em primeiro lugar, a confissão não é uma repetição de palavras, como que alguém orando através de um rosário vai chegar a algum lugar. Não, porque não são palavras repetitivas, não é um pagamento de oração. Eu me lembro quando eu era menor, quando era criança, eu ia confessar para o padre, então o padre dava lá, olha, ore 30 Pai Nosso, ore 50 Ave Marias, ore 50 Crende aos Pai, ou Salve Rainha, etc. Tinha N orações. Então, uma vez que eu fizesse aquele tipo de oração, aquela quantidade de oração, eu estaria remido dos meus pecados. Porque a palavra até diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós oramos a palavra, quando nós confessamos a palavra, acontece uma metamorfose dentro de nós. Começa uma mudança na nossa mente, uma metanoia, uma transformação da nossa mente. Então, a confissão da palavra poderá ser expressa de pelo menos 4 formas distintas. Pela oração em línguas. A primeira forma que a confissão é externada, é projetada, será pela oração em línguas. Quando nós oramos em outras línguas, nós estamos de alguma forma confessando a palavra de Deus, que é a própria oração do Espírito Santo. A segunda forma que nós podemos expressar a nossa oração é pelo nosso idioma materno. Então, quando nós oramos, nós falamos através do nosso idioma materno, nós pedimos da seguinte forma: Senhor, eu me declaro curado. Senhor, eu me declaro próspero. Senhor, a tua palavra diz assim, assim e assim. E é a tua palavra que vai determinar o meu comportamento, o meu modo de ser. Então, você confessa a palavra, você expressa a confissão da palavra através da tua oração, da oração na tua própria língua materna, seja inglês, português, espanhol, seja o idioma que for, você pode expressar. Então, primeiro, pela oração em língua, segundo, pelo seu próprio idioma. Então você vai acrescentando a sua fé, a sua construção espiritual através destas formas de expressão. E a quarta forma que nós podemos expressar a palavra de Deus, podemos confessar a palavra de Deus, é mediante a meditação da palavra. Você vai meditar a palavra, você vai ler os textos que são relativamente proporcionais a cada dificuldade que você tenha ou ao lugar que você quer atingir espiritualmente. Então você usa as expressões da palavra de Deus para trazer um provimento para você, para poder trazer uma melhora espiritual para a sua vida, para você crescer na sua fé, mesmo confessando aquela palavra de Deus. Outra forma, quarta forma, a primeira você vai pela oração em línguas, a segunda forma pela oração no seu próprio idioma e a terceira forma meditando esta palavra de Deus, confessando esta palavra de Deus, e a quarta forma é mediante cânticos espirituais, cânticos a Deus, louvores ao nosso Deus. Quando você louva de forma aleatória, simplesmente para completar aquele ambiente de culto, você não está trazendo edificação para si mesmo, porque
porque é uma expressão vazia, não tem significado, mas quando você faz entronizando Deus, quando você faz fazendo uso daquelas palavras que estão contidas naquele canto, fazendo com que estas palavras tragam modificação para dentro de si e que projetem para Deus um significado, então você estará confessando essa palavra como uma atividade espiritual dentro de si. Por exemplo, você vai cantar um louvor tipo: renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Você vai cantar essa música como que uma palavra profética modificativa para dentro de si. Então é uma forma de confessar a palavra para trazer uma mudança significativa para dentro de você, para dentro de si. Então 4 formas de como eu posso confessar a palavra. Primeiro, pela oração em línguas, a oração feita em mistérios, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. Então, quando eu oro em línguas, eu faço uma confissão que vai modificar-me por dentro, vai trazer vida dentro de mim, vai edificar e construir a minha fé, vai resolver os meus problemas interiores e vai construir uma fé que é significativa para o mundo, para o reino do Espírito Santo. Então, quando eu oro no idioma também, eu posso orar no idioma comum, no idioma materno, através da minha oração, seja em português, inglês, francês, da forma que você quiser, você vai orar. Então, você tem um alcance também. A terceira forma é orar a palavra de Deus, é você pegar os textos relativamente proporcionais àquilo que você quer que venha à existência na sua vida, que modifique na sua vida, ou quer que você mude, ou aumente, ou melhore a sua vida espiritual, você vai para os textos bíblicos também. E a quarta forma é através dos cânticos espirituais, como essa canção aqui: tudo entregarei. Quando você canta tudo entregarei, você está se despojando, você está se livrando, você está abdicando de muitas coisas para viver uma vida correta, uma vida plena em Deus. Então, através dos cânticos é a forma seguinte. Então vamos a um texto bíblico que é muito importante, de Tiago, capítulo 1, versículos 22 ao 25. A Bíblia diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e retira-se e logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui Tiago está falando de uma forma de como expressar a palavra de Deus, de como fazer uso da palavra de Deus, a fim de que esta palavra surta resultados significativos para você, para a tua vida, para o teu ministério, para o teu chamado. Então ele fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que ele está dizendo, Tiago capítulo 1, versículo 22, ele está dizendo que eu não tenho que só ler a palavra, que eu não tenho que só ouvir a palavra, mas eu tenho que fazer uso dessa palavra, eu tenho que obedecer essa palavra, porque senão eu serei como aquele homem que contempla o seu rosto no espelho e logo se esquece de como tal era, ou seja, aquilo não fez efeito algum. É como aquela parábola das sementes, que uma foi jogada à beira do caminho e veio as aves do céu e comeram, ou seja, a palavra não surtiu efeito nenhum. Todo esse texto da palavra de Deus, quando se refere às sementes, a tradução foi que aqueles que ouviram a palavra, sempre está dito ali, mas não deram crédito, ou que caiu as pedras, ou que caiu nos espinhos. Então ele está dizendo ali, sempre relativo à forma de como eu assimilo aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço e como eu pratico, como eu externo, como eu faço uso daquele conteúdo que eu tenho recebido. E como eu faço uso vai ser determinante para mostrar onde eu quero chegar, onde você vai chegar. Então,
como eu vou fazer uso dessa palavra vai definir o tanto quanto eu me aproprio das bênçãos de Deus. Então, mais um texto bíblico para nós de 2 Coríntios 3,18. Por isso, o apóstolo Paulo faz essa referência: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então ele está dizendo que na medida em que você está diante desse espelho, ao contrário daquilo que Tiago mostra, que aquele que não pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho e logo já se esquece de como tal era, aqui está então uma afirmativa do apóstolo Paulo que mostra que quando nós tiramos as máscaras, quando nós realmente confessamos e vivemos aquilo que estamos ouvindo, aquilo que estamos meditando, as máscaras são arrancadas e a glória do Senhor pode ser refletida como que por um espelho. Nós refletimos a glória do Senhor. Então, na medida em que você realmente faz o bom uso da palavra de Deus, seja vinda através de mensagens que você ouve, que você assiste, ou pela meditação da palavra, ou pelos cânticos espirituais, ou pela oração em línguas, ou pela oração na língua materna que você usa, você vai atrair a glória de Deus para a sua vida. Um outro texto também de Mateus capítulo 7 e versículo 24, quando Jesus fala: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o contexto desse texto quer dizer o quê? A sua vida estará firmada sobre a rocha e virão rios e virão ventos e tudo combaterá aquela casa que foi construída sobre a rocha e ela vai permanecer firme. Então, quando você ouve a palavra de Deus, porque aqui está aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que obedece a palavra de Deus, é uma pessoa que está firmada em Cristo, está firmada na palavra e nada, o diabo não vai abalar você, nenhuma circunstância adversa vai derrotar você, porque você está firmado na palavra que você confessa, na palavra que você faz uso, e esta palavra é como uma espada de dois gumes que vai detonar com o diabo, que vai detonar com o inferno, e você vai viver uma vida próspera, abençoada em Cristo Jesus, simplesmente porque você está firmado na palavra de Deus. Precisamos então confessar essa palavra, porque a palavra confessada ou orada penetra cirurgicamente dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma. Ela é de máxima importância. A confissão da palavra é de máxima importância para as nossas vidas. O que diz ali em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, seja ela orada em línguas, seja ela falada na tua linguagem normal, seja ela através de cânticos espirituais ou através da meditação e confissão da palavra de Deus, ela vai penetrar dentro de você, ela vai fazer um serviço que nenhum outro líder, nenhuma outra religião poderá fazer dentro de você, mas a palavra tem um poder modificativo importante dentro de nós e ela vai penetrar, como aqui está registrado em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então ela vai lá no mais profundo, a palavra vai, a oração vai, quando você medita, quando você confessa, quando você expressa, você não está simplesmente se autoconvencendo, mas você está absorvendo
tudo que é de Deus para dentro de você, para se estabelecer nesta palavra e para viver no pleno de Deus para a sua vida. E isso se justifica quando nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Então a oração em línguas, a oração em português ou na própria linguagem materna de cada um, ou a meditação e confissão da palavra, ou os cânticos que nós cantamos, que nós louvamos, que nós adoramos, são expressões que vão atingir o nosso espírito, que vão ser relevantes para uma mudança interior, para que eu possa acessar as bênçãos de Deus para a minha vida. E quando eu oro, mesmo orando em línguas, este Espírito vai ajudar as minhas fraquezas, porque segundo este versículo 27, a Bíblia diz que é Ele que sabe qual é a intenção do nosso espírito, o que ocorre, o que acontece lá no mais profundo do nosso coração, e esse Espírito vai até lá. Então ele modifica aquelas situações que são adversas na nossa vida. Se você tem uma situação que é adversa, você está vivendo um problema e você não sabe como resolver aquele problema, comece a orar muito em línguas, comece a meditar e confessar essa palavra, comece a adorar, comece a cantar hinos conforme os versos bíblicos da palavra, comece a viver, comece a meditar e viver os conteúdos da palavra de Deus, e você verá como será modificativo dentro de você, como os milagres vão acontecer na sua vida, como o Espírito Santo vai se ocupar daquelas falas, daquela oração em línguas para trazer mudança dentro de você, simplesmente porque você decidiu orar em línguas, confessar a palavra, meditar, absorver os conteúdos de Deus, expressar em voz audível, e isso vai trazer mudanças dentro de você. Comece agora mesmo confessar a palavra de Deus, comece agora mesmo cantar a palavra de Deus, comece agora mesmo orar em outras línguas. Essa é a palavra para hoje. Receba isso no seu coração, comece a praticar a palavra de Deus, comece orando em muitas línguas agora, a partir de hoje, e você vai ver mudanças, seja na área sentimental, seja na área econômica, seja na área espiritual, em todas as áreas da sua vida você vai ver mudanças a partir de você se ocupar destes 4 aspectos de confissão da palavra. Primeira, oração em línguas. Segundo, você vai meditar e confessar na palavra de Deus. Você vai falar na sua própria linguagem materna. Você vai também cantar hinos espirituais, cânticos, louvores a Deus. Então você vai fazer isso vivendo aquilo que você está expressando, e você vai ver a mudança acontecer na sua vida, na sua casa. É isso. Se você quiser aprender mais, vem estar conosco em uma das nossas reuniões que fazemos toda sexta-feira às 20 horas no Zoom Cloud. Você vai acessar a descrição do vídeo abaixo e você vai então clicar nos links que estão ali e vai participar conosco. Nestes grupos nós postamos os links, os quais vão te trazer à sala do Zoom. Os nossos cursos são totalmente gratuitos para você. Você é o meu convidado, você é a minha convidada. Venha estar conosco. Antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Ajude este canal de alguma forma a continuar falando deste projeto que é a oração em línguas, que é a confissão da palavra. Eu vou estar orando antes. Pai, abençoe esse teu filho, essa tua filha, cobre ele com a tua bênção, cobre ela com a tua bênção, que ela possa tomar ânimo e começar a confessar, meditar na palavra, orar em todo o tempo no Espírito Santo e crescer e viver do teu melhor a partir de hoje, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.